Estamos recebendo aqui em nossos estúdios da TV Web A Voz do Povo, Carlos Gomes Passos, de Passos, né? E nós agradecemos antecipadamente pela sua presença, Carlinhos. Boa tarde, Jamil. Boa tarde a todos vocês que acompanham a TV Web A Voz do Povo. Estou aqui para te responder o que você perguntar. Fique à vontade. Carlinhos, então, essa é uma entrevista que talvez ela tenha sido adiada, né? Eu acho que são questionamentos que não só eu como cidadão, mas como da imprensa, tem curiosidade em saber do próprio Carlos. Algumas dúvidas que a população tem quanto ao Carlos político. Então vamos lá à nossa entrevista. Primeira pergunta. Carlos criou um projeto desde 2015, 2016, com a Nova Opção. De repente, Carlos se uniu ao atual gestor, o Renato de Castro, e é o prefeito de direito, mas não é de fato. Então eu gostaria de ouvir do próprio Carlinhos o que causou esse rompimento, vamos dizer assim, de um casamento que não deu certo. Jamil, todos sabem, né? Mas as pessoas têm memória curta e, como você disse, talvez a gente adiou por um tempo, mas Deus sabe a hora de tudo. Então, se nós estamos fazendo essa entrevista agora, porque o momento é agora. Realmente eu fui o líder de um projeto chamado Nova Opção. A gente estava estruturado para disputar a eleição para prefeito, com remotas chances de vencer. Primeiro porque era um grupo novo, né? A primeira participação da gente na política. A gente sabe que Goianésia tem dois grupos fortes, né? Tem um dominante, que é o Grupo Laje, até pela força que eles têm, a história política, né? Nós sabemos que Goianésia hoje é o que é, se deve ao Grupo Laje. E tem aqueles que geralmente votam contra, que é os que votam no MDB, né? Que também é uma turma grande. Mas nós conseguimos agregar muito desses votos, mas chegou um ponto que, por exemplo, a cada um ponto que eu subia na pesquisa, por exemplo, 70% era de eleitores do MDB e apenas conseguia tirar 30% dos Lajes. Então, lá no final, nós não vimos viabilidade de ganhar a eleição, e a gente até conversou com o Jales ontem, antes, tentando uma união com o grupo para que eu fosse o candidato a prefeito, mas ele me disse que eu não era do grupo e que talvez eu não conseguiria ser. Eu até no momento não entendi muito, porque assim, toda a vida, desde quando eu cheguei em Goianésia, eu falo que a maioria dos meus amigos militam no Grupo Laje. Mas eu respeitei a opinião e toquei meu projeto. Até que nós fizemos a convenção no dia 31, sendo que poderia ser feita no dia 5. E deixamos aberto, não deixamos o cargo de vice, deixamos de prefeito, deixamos o de vice, porque a gente estava numa negociação com um vereador hoje que foi reeleito, para ele ser o vice. E nesse prazo aí, sempre a gente conversava, tanto com o Giovano como com o Fião, para a gente montar um projeto de poder. O que é um projeto de poder? Não é um projeto de poder próprio. É um projeto de poder onde você possa levar o bem à comunidade e fazer o bem à sua cidade. Porque eu escutei muito no palanque que ninguém ama mais Goianésia do que eu. Não fui eu que dizia isso. Mas eu falo que eu tenho um amor por essa terra, só comparável ao que eu tenho por Barro Alto. Porque eu sempre tenho dito, abaixo de Deus, tudo que eu tenho, eu devo a essa cidade e ao povo dessa cidade. E igual, por exemplo, você disse que está questionando o cargo político. Né? Eu só quero dizer para todos que vão ver essa entrevista e que estão nos assistindo, que o Carlos político não é diferente do Carlos empresário, não é diferente do Carlos cidadão, não é diferente do Carlos que tem a origem dele, que veio lá de baixo. Eu sou a mesma pessoa, tanto na vida política como na vida privada. A diferença é que na política, muitas vezes, o que você faz é interpretado de outra forma. Ou então é dado outra forma para isso. Se torna público. Né? E talvez se dá outra forma para isso. Igual, por exemplo, como que foi feita essa união? Essa união foi feita em cima de um projeto de poder. E o que seria esse projeto de poder e que o Carlos respeitaria e que o Renato jamais teria problema com ele? O Renato prefeito e o Carlos vice. Como hoje é sabido pela população, que nós temos um prefeito na rede social e outro que realmente comanda a prefeitura. Um de direito e um de fato. E um de fato. E essa é uma hierarquia que eu não respeitei, não respeito, né? E eu tenho falado, a união, Jamil, ela foi feita num projeto de poder. O que é um projeto de poder? É onde os companheiros são privilegiados. Não é companheiro para tirar benefício próprio.
é companheiro para atender as necessidades da cidade, do cidadão. Eu não estou em política por dinheiro, não estou em política em benefício próprio. Eu só queria mostrar para todas as pessoas de Goianésia que, independente da classe social que a pessoa veio, independente de ser filho do Laje, ou de Laurentino, ou de Carrilho, nós também temos sobrenome, como você tem o seu, que é Osni, eu tenho o meu, que é Gomes, outros, vários sobrenomes em Goianésia, que independente da origem que você veio, você também pode ser prefeito de Goianésia. E que nós também temos capacidade de governar Goianésia. E você alimentou esse sonho, Carlinhos? Você alimentou esse sonho de ser prefeito? Continuo com esse sonho de ser prefeito de Goianésia, Jamil. Então tá, Carlinhos, no seu primeiro ato, depois de eleito, na posse, no dia 1º de dezembro de 2017. 1º de janeiro. Desculpa. Você leu uma parábola, né, aquela da rã e o escorpião. Você acha que esse rompimento quebrou ali, naquele dia, quando você mencionou essa parábola, se referindo ao pai do prefeito, Manuel Castro de Arantes? Você acha que rompeu ali? Jamil, tem coisas que ficam marcadas na cabeça da gente, né? E eu, por não ser político, talvez eu não saiba absorver as coisas que vêm. Assim como muitas vezes eu não absorvo as pancadas que você me dá, tá entendendo? Muitas vezes Dói, Carlinhos? Dói no Carlos cidadão. Não, claro. Tá entendendo? Se eu soubesse... Mas quando a gente fala era do Carlos... Eu entendi, mas por eu não ser político, eu não sei separar, correto? Infelizmente, eu não sei, acho que eu não vou dar conta de ser. Eu estou na política, mas não sou político. O que eu quero dizer para você? O nosso rompimento se deu, assim como o Jales disse para mim um dia numa festa lá no São Bento, que ganhava eleição com 2 ou com 3 candidatos, aquilo ficou marcado na minha mente. Porque tipo assim, rapaz, eu estava trabalhando tanto. Faltou né? humildade. Não, eu não falo de humildade. Talvez seja soberba, né, a palavra correta. Falando biblicamente. Com você ou sem você? Tipo assim, todo o trabalho que eu tava fazendo, rapaz, lutando, correndo, andando com o meu grupo, indo pra Goiânia pegar partido então, e perdendo isso é uma frustração partido. sua política? Não. Você acha que era o momento do Jales aceitar uma parceria com o Carlos naquela época? Ou uma parceria, ou pelo menos me reconhecer como pessoa importante do processo pelo o tamanho do trabalho que eu via fazendo. E eu não estava fazendo. Mas existiu essa negociação, essa conversação anterior a essa aliança? Teve. Eu não estou te falando que eu procurei ele, tentando ser o candidato. Ou depois, por exemplo, que ele tivesse podendo, por exemplo, me ceder algum partido, alguma coisa. Por quê? Porque eu não queria unir com o MDB. Porque é notório e sabido em Goianésia que todos falam que hoje quem comanda a prefeitura tem dificuldade em cumprir os tratos acordados. Né? Eu, como eu nunca tinha feito negócio com ele nem nada, eu sou de pagar para ver. E infelizmente eu paguei errado, que realmente não cumpriu comigo. Quem paga mal paga 2 vezes, Carlinhos? Aí acha que não paga, mas acaba pagando, né? Então o que eu quero dizer para você? O nosso rompimento, assim como o dia que o Jales disse para mim lá, que ganharia de qualquer forma, e aquilo ficou registrado na minha mente, o dia que eu fui procurado pelo seu Manel dentro da minha casa, ao contrário do que ele disse pro repórter Leonai, que eu fui atrás dele, ele falou para mim subir um degrau, eu acho que eu não sou muita coisa, mas hombridade eu tenho. Se eu chegar aqui na porta do seu escritório, você falar, se for para você falar isso, não é para você subir um degrau, pode ser você, pode ser o presidente da República, pode ser meu pai, minha mãe, eu viro as costas e volto, e não vou atrás de você mais. Então é totalmente o contrário do que ele disse. Ele amanheceu na minha casa, nós negociamos 30% de cargo, um governo compartilhado, onde o Renato seria prefeito e ele não iria na prefeitura. Inclusive, em várias reuniões ele foi questionado e ele dizia que ajudou a eleger o Otavinho, o Dr. Hélio, Gilbertinho e o Jales, e que nunca tinha ido na prefeitura, não é agora que ele iria. Então, na realidade, nós tivemos um estelionato eleitoral. Né? Goianésia hoje... Você citou essa questão do estelionato. Então, vamos aos fatos daquele processo. Mas só terminando com você... Como eu te disse, que ficou marcado o que o Jales falou para mim lá no São Bento, né? Hoje eu amo o Jales, como toda vida nós somos amigos, o Jales é um cara que eu tenho muita gratidão por ele. Quando eu tinha minha loja, o Jales foi um dos primeiros clientes meus quando ele dirigia a Planagre. Então, eu devo obrigação a ele, certo? Ao seu Manuel eu não devo, tá entendendo? Mas o que eu quero dizer para você? Assim como ficou marcado o que o Jales disse para mim no São Bento, ficou marcado a entrevista que ele deu para o senhor Elianai falando essas coisas. Aquilo ali foi o pontapé do rompimento, então, aquela fala dele. E o dia que ele se anunciou chefe da Casa Civil. Entendendo? Aí rompeu, porque eu disse, as pessoas estão acostumadas com política, eles não estão acostumadas com palavra, nem com hombridade. Eu disse que eu só pisaria na prefeitura o dia que o senhor Manuel de Castro saísse. Então não vai pisar nunca?
ele não vai ficar lá a eternidade. Se ele ficar, eu não vou precisar Não, nunca. mas pelo menos nessa gestão, Não. porque os rumores é que ele ficaria 6 meses depois. Não, isso é lenda, todo mundo sabia. Que quem fala que não vai sair. Né? Mas isso não vem a questão. O que eu estou falando para vocês é até quando o processo ganhou novos rumos, né, que você ainda vai chegar nele, as pessoas achou que a gente tinha feito uma união de novo. Só para deixar claro isso para vocês, eu quero dizer o seguinte. Já fui casado, já separei, né, hoje eu sou separado. Eu digo para todos os meus amigos, eu posso levar chifre 10 vezes. De 10 mulheres diferentes, de um eu só levo uma vez. E ali... Ele me traiu uma vez, ele não tem a oportunidade de me trair novamente. Agora eu só queria que ele conseguisse separar o lado político do lado pessoal. Porque eles viraram inimigo meu pessoal. E nossa briga foi política. Mas isso é difícil de assimilar, Carlinhos, não é só com você e com ele. Goianésia é uma cidade politizada. E quando você fala, vou citar o meu exemplo, quando eu falo do Carlinhos, eu até brinco nas redes sociais. Eu falo Carlos Traíra Passos, né? Eu até queria te fazer uma pergunta, quem quer que eu traí, que eu quero saber, porque eu fui só traído até hoje, igual você está falando de política. Mas quando a gente fala isso, a gente fala do Carlos político. Então, então vamos resolver então, hoje. Vamos lá, voltar aí, como eu mencionei, aquele caso, daquele conturbado processo de cassação do Renato. Uhum. Você figurou como da figura principal daquele processo. Certo. Primeiro, houve uma denúncia do Ministério Público. Não, houve uma denúncia anônima, chegou ao Ministério Público. Né? Você foi intimado. Uhum. Você foi intimado, me lembra até a data, dia 19 de dezembro, você foi intimado a primeira vez para prestar esclarecimento quanto a umas notas promissórias, não é isso? É isso? Então, aquilo ali gerou aquele todo o processo e que, na primeira instância, cassaram o Renato e automaticamente cassaram a chapa. Carlinhos, foi o Carlos Veículo, que era o vice do Renato, também foi cassado e se tornaram inelegíveis por 8 anos. Isso. De repente, esse processo foi para Goiânia, no primeiro julgamento pediram vistas do processo, e o Carlos, ele estava naquele momento do primeiro processo, pelo menos que transpareceu para a comunidade goianesa e para todo o cenário político, que o Carlos estava neutro naquele processo, não estava pendendo nem para o lado vamos dizer, da justiça, que tinha entrado com aquele processo, nem para o lado do Renato, que era vítima do processo, né? Ele era o réu no processo. Aí, de repente, no último julgamento, disseram o seguinte: o advogado do Carlinhos, o Colemar, fazia parte do processo que estava defendendo o Renato. Então ficou esse imbróglio aí e nunca foi explicado, Carlinhos. Então gostaria de ouvir de você, o vice-prefeito Carlos teve participação direta naquele processo, mas de qual lado você estava no dia do julgamento? Você estava a favor do processo, como de início, ou você tinha mudado de lado? Jamil, respondendo sua pergunta, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque tudo na vida, você cansa, né? É igual, por exemplo, eu fiquei com a minha loja aberta há 23 anos, né? E eu cansei de mexer com carro. É igual a questão do processo. Quando eu fui convocado pelo Ministério Público a primeira vez, eu não falei nada, né? Fui reconvocado, se eu não me engano, acho que dia 24, e ele realmente estava de posse, de umas promissórias que eu dei para o seu Manel. Eu repito, eu dei 250 mil reais para a campanha. Como que foi meu acordo político com o seu Manel dentro da minha residência? Eu negociei com ele 30% de cargo para o meu grupo político. Como que seriam esses cargos? Seria de acordo com a capacidade de cada um para dar sua contribuição para o município. Tanto até hoje, eu acho que já estão vendo isso, porque depois que traíram a minha pessoa, vem traindo todos dentro do grupo. Então acho que está conseguindo ficar claro que realmente é trair o hoje dentro de Goianésia. Mas o meu grupo, a minha briga com o seu Manuel e com o atual gestor, que eu só tenho problema com eles políticos, eu não tenho pessoal, tá entendendo? Foi por causa dos cargos. E muitas pessoas dentro do meu grupo não conseguiam entender isso, ficou com raiva de mim, né, uns caras de mal de mim. Se eu quisesse ter usado o meu grupo político para me tornar vice-prefeito, eu já tinha me tornado vice-prefeito. Eu não precisava ter... Porque as urnas te deu esse... eu não precisava ter rompido com o seu Manuel nem com o Renato. Eu podia ter ficado quieto, deixado eles de fora e pronto. Mas eu não. Um companheiro pode me largar para trás, mas eu não largo meu companheiro para trás. Então, quando eu fui chamado do Ministério Público, fiquei calado da primeira vez. Da segunda vez, eu falei a verdade. Me perguntou de que foi as promissórias. Eu dei 5 promissórias para o seu Manuel para campanha política.
Tanto é que está declarado meu imposto de renda, como ele não colocou como doação. Então não existiu empréstimo. Nunca emprestei dinheiro. Primeiro, porque Tá seu Manel, todo mundo sabe que ele faz é emprestar dinheiro, né? Então isso é história para carochinha. E outra coisa, eu acho que quando você fala assim, mas o Carlos, ele denunciou. Peraí, gente. Eu também ia ser caçado. Chapa é indivisível. Agora, todo mundo fala, mas você é doido. Você vai lá e fala para você ser caçado. Peraí, então quer dizer que eu teria que chegar lá, mentir, para mim manter meu mandato? Eu repito para todo mundo aqui. É igual, por exemplo, fechei minha loja, Jamil. Mantive o mesmo número de telefone. Para quê? Todos os problemas que tiver de carro que passou na minha loja, eu vou resolver. Então eu falo para todo mundo, não quer ter problema comigo? Não faça compromisso. Porque se fizer compromisso e não cumprir, vai ter problema. Então o que aconteceu? Eu simplesmente falei a verdade dentro do processo. E repito aqui, falo quando for possível. O nosso mandato hoje ele é regular. Porque nós tivemos Caixa 2. Então a gente até escuta muita piadinha, que Goiânia tudo pode. Né? Caixa 2 não é crime, o prefeito não é prefeito, o vice não é vice. Até as pessoas de vez em quando querem fazer chacota comigo e falam, você não é vice-prefeito. Eu falo, mas como? Se nem o prefeito não é prefeito, como que eu vou ser vice? Agora eu quero repetir para toda a comunidade de goianésia, falando com toda a seriedade possível. Eu fui eleito para trabalhar para o município, para a população de Goianésia. Infelizmente, politicamente, eu me encontrei de pés e mãos amarrados em alguns momentos, e às vezes eu me sinto, né, sinto algumas dificuldades em aprovar projetos, essas coisas da prefeitura. Apesar que eu tenho uma admiração muito grande por todo o secretariado, né, que eu acho que nós temos uma boa equipe de governo, talvez limitado pela Casa Civil, que quer controlar tudo na mão, que Goianésia hoje é uma cidade de 70 mil habitantes. Eu acho que o bom gestor, ele delega poder, cobra resultado. Goianésia não suporta o coronelismo, não suporta a mão de ferro. E nem a população aceita isso. Mas isso quem vai mostrar para a gente se está certo ou errado são as urnas em 2020.